Graça e paz, amigos, alegria estar aqui com você neste momento, participando de uma série de mensagens que estaremos extraindo da Palavra de Deus a fim de abençoar sua vida, sua casa, sua família. Eu chamarei este momento de Em Casa com Jesus, até porque todas as vezes que a gente vê Jesus numa casa, nos evangelhos, alguma coisa surpreendente, alguma coisa espetacular, sensacional acontecia, e este é o meu desejo. Minha oração que através dessas mensagens, dessas reflexões, isso aconteça no seu lar. Hoje nós vamos pensar com respeito a dois textos distintos nos evangelhos e extrair desses dois textos duas lições preciosas, importantíssimas para nossas vidas. O primeiro texto é sobre Jesus com os discípulos no barco diante da tempestade. O segundo texto é os discípulos com Jesus no Getsemane. É muito comum, natural, hoje nas redes sociais a gente usar a hashtag alguma coisa. Uma das mais famosas é hashtag tamo junto, não é mesmo? Qual é a primeira lição que eu tiro olhando para esses dois textos? Nem sempre a hashtag tamo junto de fato significa estar junto. Às vezes, infelizmente, a hashtag tamo junto vai revelar o quanto nós estamos distantes um dos outros na hora da adversidade. E esses dois textos provam isso. No primeiro texto, Jesus está com os discípulos no barco. Jesus está próximo, Jesus está perto, aquele Jesus que disse: não temas, estou convosco, estarei convosco. Naquele momento, os discípulos enfrentam uma terrível tempestade e quando percebem que não conseguem mais vencê-la, vão até Jesus na expectativa de que este lhes ajudasse a vencer a tempestade e o encontra dormindo. Ele estava junto, Jesus estava próximo deles, Jesus estava perto, mas não estava junto do jeito que os discípulos queriam que ele estivesse. No outro texto, no Getsemane, você vai ver Jesus enfrentando um momento difícil, uma batalha espiritual terrível. Jesus se levanta 3 vezes da oração e vai até os discípulos acreditando que estes pudessem estar orando com ele naquele mesmo propósito, a fim de ajudá-lo a vencer aquele momento de adversidade. Mas quando Jesus os encontra, eles estão dormindo, estavam próximos, estavam perto de Jesus, sempre diziam que dariam a vida por ele, que estariam com ele até o fim, e eram seus discípulos, mas naquele momento que Jesus mais precisava, eles dormiam. Estavam junto, mas de fato não estavam junto do jeito que Jesus queria que eles estivessem. Uma segunda lição, olhando para esses mesmos textos, eu vejo Jesus no Getsemane orando a Deus, enquanto os discípulos dormiam. E Jesus naquela tempestade dentro do barco, dormindo, enquanto os discípulos oravam, clamavam: Senhor, não se importa que a gente vai perecer, faça alguma coisa. Olha que coisa interessante. No Getsemane, Jesus ora e os discípulos dormem. Na tempestade, os discípulos oram e Jesus dorme. Como entender esses dois textos? Simples. É necessário perceber que o Getsemane não era uma prova para os discípulos, mas o Getsemane era uma prova específica para Jesus. Assim como a tempestade não era uma prova para Jesus, a tempestade era uma prova específica para os discípulos. A maior prova é que enquanto Jesus está enfrentando aquele momento difícil no Getsemane, ele ora ao Pai: Pai, se for possível, passa de mim, não dos discípulos, passa de mim este cálice, passa de mim esta prova. E perceba como a tempestade não era para Jesus, por isso que ele dormia, mas era para os discípulos, a tal ponto que no final do texto você vê Jesus os exortando, os repreendendo, dizendo: por que vocês são tão tímidos? Com quem dissesse, não aprenderam ainda? Por que não tendes fé? O Getsemane era para Jesus, a tempestade era para os discípulos. Quando eu e você fizemos provas em sala de aula, frequentemente ouvimos o professor dizendo: cada um faça a sua prova. Significa dizer que o Getsemane, mais uma vez, era para Jesus e a tempestade era para os discípulos. A tempestade não era para Jesus.
O Getsemane não era para os discípulos. Eu não posso fazer a sua prova. Você não pode fazer a minha prova. Eu no máximo posso orar por você quando você faz a sua prova, e você orar por mim quando eu faço a minha prova. Por que Deus nos permite passar pela prova? O que é que Deus queria de Jesus no Getsemane? Que ele passasse pela prova, a fim de ser aprovado por Deus. O que é que Jesus queria que os discípulos fizessem diante da tempestade? Passassem naquela prova, a fim de serem aprovados. Eu concluo com tudo isso, relembrando as palavras do apóstolo Paulo ao seu filho na fé Timóteo, na sua segunda epístola, no capítulo 2, verso 15, quando Paulo nos aconselha o seguinte: procura-te apresentar a Deus aprovado, como aquele que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Olha o que Paulo está nos dizendo diante dessas duas lições extraídas desses dois textos distintos dos evangelhos. Primeiro, maneja bem a palavra da verdade. A hashtag tamo junto, de fato, precisa significar estar junto. E Paulo também diz: procura apresentar-te aprovado. O que é que ele está dizendo para mim e para você? Faça a sua prova para ser aprovado. Passe na prova, a fim de ser por Deus aprovado. E diante de tudo isso, nós vamos experimentar com toda certeza qual é a vontade de Deus, a vontade boa, a vontade perfeita e a vontade agradável. Deus te abençoe.